Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 2 de dezembro de 2025. São 11 horas da manhã, aqui no Brasil. Tropas ucranianas irão continuar a guerra em Donbass. Moradores de Kherson rejeitam plano de paz de Trump. Na realidade, de toda a Ucrânia. Mas eu procurei pegar a linha de frente, que eu já falei de Donbass, que eles não querem a Rússia, mesmo quem está morando lá, né? E estão fazendo manifestações, de uma maneira geral, na linha de frente, as cidades e regiões ocupadas, mesmo que não totalmente, eu pesquisei como é que está a situação e tirei aí uma média. Então eu quero divulgar essa questão para vocês dos moradores de Kherson e também das tropas em Donbass, onde os combates são mais violentos, mais pesados, embora que a posição é a mesma em toda a linha de frente. As tropas ucranianas, então, elas querem continuar a guerra em Donbass. Eu falei irão, mas elas querem, né? Sempre vai depender de uma decisão superior. Mas eles não estão felizes com o que foi apresentado e o que está sendo negociado pelos americanos em nome de Trump. Eles sentem-se traídos e acham que Trump e a América estão traindo a Ucrânia. Aí dizem os militares, desde os soldados, sargentos, oficiais, né? Não vamos desistir, não vamos nos render. As tropas ucranianas continuarão a guerra em Donbass. Então, os militares ucranianos, como eu disse, desde soldados, sargentos e oficiais, eles criticaram o plano de paz. Em particular, a cláusula referente à possível retirada das forças de defesa de Donbass, segundo uma reportagem que foi feita, inclusive, pela NBC News. A NBC é um grande canal de televisão americano, né, de nível nacional nos Estados Unidos, muito importante. Então esse canal, ele observou que embora os combatentes ucranianos estejam muito cansados, isso dá a eles uma debilidade, estão cansados da guerra, de lutar, acima o cansaço, a exaustão, né? Eles sonham em retornar à vida civil, eles não aceitam ofertas para deixar territórios de Donbass que controlam. Eles não querem sair e diz que vão defender e os russos não vão entrar. Isso não é um plano, dizem eles, né? Isso é uma capitulação, não há nada a discutir aqui. Aí vou dar alguns exemplos, né? Então, sou contra a entrega das partes da região de Donetsk que ainda controlamos. É claro que este é um ponto sensível para mim, porque tudo isso está acontecendo na minha terra natal. Quem fala isso é um sargento ucraniano chamado Vladimir Rizalsky, e que serve perto de Pokrovsk, ou seja, perto da cidade, mas na região de Pokrovsk, na linha de defesa de Pokrovsk, e comanda ali a sua pequena unidade. E tem drones também que ele comanda. Ele explicou que antes da guerra era empresário. Diz que 4 anos na linha de frente prejudicaram a sua saúde. Ele sonha em se concentrar em sua recuperação, criar seus 2 filhos de 5 e 14 anos, quando a paz chegar. Rizalsky acrescentou que gostaria de ouvir uma explicação clara da liderança militar sobre o porquê do exército ucraniano ter que abandonar as posições que ainda ocupa, particularmente em sua região natal, Donetsk. Justamente deixou tudo para defender a Ucrânia porque ele é de Donetsk e ele está lá lutando em Donetsk. Não entende isso, né? Mas não é o único, não é um caso isolado. Se isso for feito sem explicação, não será implementado, diz ele. Não é a liderança do governo que está nas trincheiras. São os nossos soldados nas trincheiras, eles têm o direito de decidir, disse ele. Acho que se houver uma negociação, que seja feita essa doação criminosa para a Rússia, o Zelensky vai ter problemas, não só com os militares, mas também com os civis, que estão contra. O soldado das forças especiais ucranianas, Alexander, que está lutando no sul, disse que ele e seus camaradas estão acompanhando de perto os desdobramentos em torno do plano de paz. Ele afirma, já não é em Donetsk, já no sul agora. Esse soldado, forças especiais, está lá no sul, na região de Kherson e Zaporizhia, naquelas 2 regiões aí que ele já atuou. E está naquela região. Ele afirma que a situação onde está estacionado não é tão grave quanto no leste, que fica lá em Donbass. Ele alega que os russos estão tão desesperados para tomar Donbass que estão retirando tropas do sul para ir para lá. Alexandre também rejeita muitos pontos-chave do plano. Ninguém fará concessões quanto ao número de tropas, por exemplo. Ele diz que a Ucrânia que decide a limitação quantos soldados quer ter.
e não aquilo que os russos impuseram, que praticamente é uma cláusula que eu achava morta, mas não sei o que o Witkoff está negociando hoje lá em Moscou. O Alexander expressou dúvidas que os soldados que arriscaram suas vidas, perderam camaradas, amigos para conter o avanço russo, abandonariam as posições que ainda ocupam na região de Donetsk. Não farei nenhuma suposição sobre como as pessoas se comportarão se houver uma ordem para partir, mas é claro que não será recebida positivamente, observou, acrescentando que a Ucrânia não deveria se precipitar em um acordo de paz que equivaleria à capitulação. Alexander explicou que tem 2 filhos, administra um pequeno bar de coquetéis e petiscos no centro da capital, Kiev. Antes da invasão, em grande escala, se alistou voluntariamente no serviço militar em 2022, depois que é a segunda fase da invasão na Ucrânia. Ele afirma que ainda não considera retornar à vida civil. Se não os detivermos agora, nossos filhos terão que fazer isso, disse ele, e não podemos permitir. O segundo tenente Oleg Zontov lutou contra separatistas no leste em 2014 e desde 2022 luta contra a invasão em larga escala do Kremlin. Ele afirma que a existência de algum tipo de plano de paz é uma boa notícia, pois gostaria de voltar a trabalhar como chefe de comunicação de uma empresa de investimentos em Kiev, assim que a paz for alcançada, diz ele. Ele observou que abandonar os territórios controlados pela Ucrânia seria uma decisão muito controversa, que causaria indignação e negatividade entre os militares de todos os níveis, ele falou. Esse é um oficial que falou. Enquanto isso, os moradores de Kherson rejeitam também o plano de paz de Trump. Na realidade, eu acredito que a Ucrânia jogou esse balão de ensaio para ver o que é aceito pelas tropas e aceito pela população, onde estão havendo os confrontos. E em Kherson, a população, devastada pelos russos, bombardeada todo dia pelos russos, principalmente na cidade, que é a capital, rejeita um plano de paz capitulacionista de Donald Trump, que está, na realidade, vendendo a Ucrânia para um criminoso, né? Para alguém que estuprou, matou, assassinou, torturou, etc, 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 fazendo os crimes mais hediondos comparáveis a Hitler. Kherson é uma cidade que é a capital da província, está às margens do rio Dnipro. Tornou-se um símbolo de sobrevivência e resistência obstinada. Os moradores locais vivem sob redes de proteção que cobrem ruas, mercados e hospitais, protegendo-os de um céu repleto de drones russos. Mas, apesar do desejo desesperado pelo fim da guerra, os moradores de Kherson dizem que não aceitarão mais nenhum plano de paz, relata o The Times, né? Vladimir Baidorov, de 53 anos, sobreviveu depois que um drone russo lançou uma mina pétala sobre ele, perto da ponte de Antonivka. Antonivka é em russo, né? De Antonivka. A explosão decepou sua perna e rompeu uma artéria, mas ele conseguiu fazer um curativo sozinho com pedaços de arame. Eu estava com medo de morrer sangrando sozinho, diz Baidorov. Ele passou a noite em uma casa dilapidada, sem atendimento médico, até que os soldados ucranianos chegaram, recolheram ele, o resgataram e levaram para um hospital. Mesmo a unidade médica é insegura. Projéteis caem regularmente nas proximidades e o número de feridos está aumentando, e mesmo que os russos não respeitam hospitais, né? Eles atacam hospitais. Não há mais ninguém em Kherson que não tenha sofrido, inclusive falou o médico Vitali Komkukha, que tinha atendido esse cidadão. Após sua libertação em 2022, Kherson era um símbolo de esperança. Hoje restam apenas 63 mil pessoas na cidade, de uma população pré-guerra de 300 mil habitantes. E os bombardeios se tornaram uma realidade diária. O termo safari com drones tornou-se comum, descrevendo como as tropas russas caçam civis na cidade e fora da cidade. A ONU já acusou a Rússia de matar civis cometendo crimes contra a humanidade, mas a situação só piora. Tatiana Aleshkina acordou em um apartamento destruído com a perna quebrada. Nem ouvi a explosão, diz ela. Para ela, a paz não se trata de acordos, mas de sobrevivência. Ouço pessoas falando sobre pontos de um plano de paz, mas eu só tenho 2. Que a paz chegue agora e que esta guerra nunca mais aconteça. A cidade está tomada pelo cansaço, mas
também pela resistência. Ninguém quer o plano de paz de Donald Trump. Algumas pessoas estão convencidas de que concessões territoriais levarão a mais desastres. Outras, no entanto, são mais pragmáticas. Toda guerra termina com diplomacia, diz o vendedor Vladislav. Mas se formos muito categóricos, todos pereceremos. Para reduzir as fatalidades, as autoridades gastaram metade do orçamento de 2025 com medidas antidrone, redes, sistemas de alerta e bloqueadores. Mas os ataques só se intensificam com o número de drones de ataque FPV MONIAS e novos tipos de aeronaves de ataque aumentando. O safari continua, diz ele. O Alexander Prokudin, apesar das condições terríveis, as pessoas continuam a viver, trabalhar, ir à igreja, consertar suas casas e não desistem. Como relatado no cemitério Lishakil, em Lviv, que está se enchendo rapidamente de túmulos de soldados ucranianos, ouvem-se vozes conflitantes sobre o futuro da guerra e os possíveis termos de paz que o pessoal acha que é uma capitulação e não uma negociação. É onde só a Ucrânia dá tudo e só a Ucrânia perde. Por tudo que foi lutado, não valeu a pena se o plano de Trump for implementado. As famílias daqueles que morreram na linha de frente estão ponderando seus próprios pontos de vista sobre como a guerra deveria terminar. Mas as opiniões dos ucranianos que perderam a vida estão divergindo muito e eles não aceitam que a vida dos seus filhos foi trocada por entregar tudo para a Rússia, que sabem que continuará depois de algum tempo. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, tenho certeza que vocês gostaram. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês, vocês viram aqui a verdade, inscrevam-se, compartilhem, deem um like, recomendem o vídeo para as suas redes sociais. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.